Eu falar, né? Eu pensei assim, gente, eu tava já nas últimas, né? Eu tava sem salvação. Lembra E daí como eu você vi... chegou e falou? Ah, Você lembra qual foi a primeira abordagem? não lembro. Você falou assim, ó, você é meu último recurso. Você falou, e se você me mandar na psiquiatra, eu vou me matar. Eu acho que era o último assento, Primeira vez. Não sei, não lembro. Eu? A primeira vez você chegou assim. Tava já. Né? Tava com as ideias Eu bem olhei erradas. pra você. Como assim? E fala, pessoal! QuecoCast na área, Cirão Bebendo. Estamos aí com uma convidada muito especial. Mais do que especial, né? Ela é pastora e psicanalista, doutora em capelania e psicoteologia. Falei certo? Isso. Pastora da Igreja Cristã Raiz de Davi e psicanalista da Dínamos, Psicologia e Psicanálise. Estou com a minha amiga, posso chamá-la mais que amiga, né? Pastora, doutora e amiga, doutora Rosicler Sansana, com vocês, senhoras e senhores. Agora é aquela parte que bate palma. Pra quem não sabe, a doutora, pastora e agora minha amiga, né, cuidou fez o meu acompanhamento, né? Fez o meu acompanhamento do nosso problema com a dependência química, né? A gente virou amigo depois de então, né? E foi um caso muito difícil, doutora? Foi bem difícil, foi complicadinho. Complicadinho. Como ela é gente boa. Estamos tomando uma água aqui na nossa caneca, um presente para a senhora. É bem lindo mesmo. Essa aqui é só para convidados, é só para exclusividade. Agradeço. E também queria te dar os livros, né? O Cara Que Não Tinha Mais Jeito. Na verdade, eu já te dei, né, os nossos livros, mas aqui, e embora eles estejam esgotados, pessoal, a gente precisa fazer um merchan, né? É verdade. O Cara Que Não Tinha Mais Jeito conta a história do nosso testemunho, tá? E O Viciado na Graça, que conta, né? Damos dicas, né? Não sou psicanalista, doutora, mas eu aprendi algumas coisas com a senhora. Que bom. Se um dia a senhora quiser me processar de plágio, não me processe, não me processe, né? Confesso, né, que a gente escreveu esse livro assim, com muita coisa que eu fui aprendendo no decorrer dali, né? Do que eu fui vivendo, do que a gente já tinha vivido, né? E saiu esse daqui. Esse daqui é muito bom, pessoal, para vocês estarem adquirindo e dar de presente para alguém. Hoje todo mundo conhece alguém que está nas drogas, né? Então é muito importante você estar adquirindo. Infelizmente, pessoal, nós não estamos com eles na versão física, tá? Mas vai sair a próxima demanda agora no primeiro semestre do ano de 2025, tá bom? Se vocês quiserem estar adquirindo da forma digital, ele está disponível no Hotmart, tá bom? Então, é presente nosso para você. A gente... eu até honrei a sua vida lá quando eles estavam em forma de livreto, né? Uhum. Então, agora está em livro. Graças a Deus, saiu, né? Hoje, eu estou desse lado da mesa e eu faço as perguntas. Ainda bem que eu estou na mesma direção da outra. Hoje eu faço as perguntas. É verdade, né? Viu? Certas coisas não mudam, né? É verdade mesmo. Então eu não tô desambientada. Não está desambientada, é verdade. Pra quem não sabe, ela ficava desse lado, né? Quando eu ia na consulta. Olha só que legal, né? Que legal. É inconsciente. Já vamos falar do poder do... Ai. Que delícia. Vamos começar, né? Vamos começar com a parte aqui da psicanálise, primeiramente, e depois a gente vai para a parte
do pastoreio. Feito. Tá bom? Pode ser? Combinado. Então, beleza. Doutora, o que é a psicanálise? A psicanálise é uma ferramenta que acessa o inconsciente. Uma ferramenta que acessa o inconsciente. Certo. O Freud, quando ele desenvolveu a psicanálise, ele era um neurocirurgião, então ele tratava as cirurgias, as medicações dos seus pacientes, e ele foi verificando com o passar da clínica, né, de medicina, que existiam certas coisas, certos sintomas que permaneciam, apesar de todo o trabalho, todo o tratamento que ele ministrava aos pacientes, ele percebia que não adiantava. Entendi. Algumas coisas. Né? Então, ele começou a fazer os testes e descobriu a psicanálise. Ele inventou a psicanálise. É conhecido como pai da psicanálise, né? É o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Sigmund Freud. Isso. Certo. Então, dentro da psicanálise, ele colocava... Nós vamos falar de uma forma bem resumida. Ele colocava as pessoas no divã e as pessoas falavam sobre a sua vida, o que viesse na cabeça. O que desse na cabeça para falar, o que tivesse sentindo, falando, lembrando. Sim. E lógico que ele ia conduzindo essa conversa e a pessoa ia respondendo e ia acessando o seu próprio inconsciente. O Freud falava assim, o inconsciente. Então, é a origem do sintoma. Né? A psicanálise, essa é a diferença da psicanálise com a psicologia de uma forma bem simples, é que a psicanálise estuda o inconsciente. Certo. E de uma forma simples, a psicologia estuda o comportamento. Claro que é muito mais complexo, né? Sim. Mas a grosso modo, é psicanálise inconsciente. Certo. Né? E daí a pessoa ficava lá no divã, conversando, sendo analisado e ia falando tudo que viesse na sua cabeça. E daí Freud chamou isso de associação livre. E nós usamos associação livre quase sempre quando nós queremos lembrar de alguma coisa, você começa aonde que eu deixei a minha carteira. Aonde foi a última vez que, né, você vai associando as coisas, né? É verdade. E durante a fala também. Durante a fala você vai falando o que vem na tua cabeça e de repente você vai, meu Deus, lembrei, não sei do que. Lembra? Entendi. Lembra lá nas nossas conversas, né? Nossa, agora acabei de lembrar, daí eu tive um insight. Um insight. Eu aprendi essa palavra contigo. Eu tive um insight. Daí esse insight tem na hora da conversa, dentro da clínica, e também quando você sai de lá da conversa, você já começa a lembrar da terapia e já começa a ter mais um insight, começa a lembrar de outras coisas, e isso é acessar o inconsciente. Que interessante. Né? Que interessante. Durante a psicanálise, durante a terapia, nós falamos sobre a interpretação de sonhos. Sim. Então, é analisado aí os sonhos, que é uma das ferramentas ricas dentro da psicanálise, é a interpretação de sonhos. Mas tem muitas coisas, tem as defesas, tem as resistências, tem os xistes. Os xistes é aquela pessoa que só fala brincando, que só tira sarro. Tem modalidades ali. Tudo, faz de uma tragédia uma piada. Tem os xistes, né? Tem muitas coisas. Interessante. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes para ricos para você analisar. Então, o paciente ele desenvolve isso, né? Ele tem a resistência, né? Ele tem toda essa ferramenta. Entendi. Eu lembro que no começo, até a gente tava comentando aqui, né? Antes da gente começar o CacoCast, eu tinha muito preconceito, né? Quanto a buscar ajuda, né? Eu falava assim, não, psicólogo é coisa de louco. E tem muita a ver isso, né? Tem muito preconceito de muitas pessoas quanto a isso, se esconde atrás do preconceito, na verdade é um medo, né? E a gente vai tardando o processo. É um medo também de se expor. Como assim que eu vou falar de mim mesmo? Vou falar das minhas dores, vou expor as minhas fraquezas, né? E a psicanálise, dentro da psicanálise, você vai ter que falar sobre os seus traumas. Sim. Né? Todas as vezes que uma pessoa está falando sobre os seus traumas, tá lembrando de lá da sua infância, não é? Então ela vai ter que trazer, porque todo trauma que é causado, que você é submetido, no decorrer da tua vida vai se transformando num sintoma. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai desenvolvendo
algumas doenças, como a depressão, a dependência química e Uhum. etc. Certo. Então, enquanto você não trazer para o consciente aquilo que está na tua inconsciência, Aham. lembra, são 3 tópicos: o consciente, o pré-consciente ou o subconsciente. E a parte mais profunda, por isso que o Freud ele desenhou, usou assim para estudar o aparelho psíquico a figura do iceberg. A Uhum. ponta do iceberg é o meu consciente, é o que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Daí tem uma linha do mar, pena que eu não trouxe um desenho aqui, né? Mas a gente coloca na edição, Isso, a gente acha ali, né? Aham. Aí, o subconsciente ou o meu pré-consciente são as minhas lembranças, as Uhum. minhas memórias. Certo. E o meu inconsciente é a parte mais profunda, aquilo que não conheço de mim mesmo. Então, a psicanálise leva a você a conhecer a si mesmo. A Aham. partir do momento que eu me conheço, eu me entendo, vou aprender a ressignificar os meus traumas. Por que eu vou fazer com trauma? Vou lembrar de tudo que eu passei e vou trazer aqui. Por isso que tem muita gente que tem medo de ir em terapia, porque Uhum. ele já fala assim, de uma forma chula, né? Vou fuçar os meus problemas e agora, daí o que adianta eu trazer aqui e o que você vai fazer para me ajudar? Aham. Você vai trazer o trauma para a consciência, para depois A luz, você trazer a luz. Uhum. E aí, daí então, você vai ressignificar. Entendi. Ok, lembrei. Um exemplo de um abuso sexual. Aham. Né? Ok, reconheço. Lembrei. E agora o que eu vou fazer? Nós vamos ressignificar. Vamos aprender a lidar com isso. Entendi. Eu vou esquecer? Eu não vou esquecer. Só que ele não vai ter o mesmo peso. Ele não vai Entendi. trazer mais aquele sofrimento. Isso é a psicanálise. Legal. Então, Maravilha. evita-se muitas doenças. Né? Uhum. Você conhecendo a si mesmo, aprendendo a ressignificar os teus traumas, os teus problemas, você vai aprender a ter uma vida melhor. É uma coisa que a gente deve colocar na nossa mente, que eu devo ser melhor a cada dia. Eu serei melhor a cada dia. Trazer otimismo para a tua vida. Sim, sim. Né? Aquilo que me massacrava lá no passado, que me trouxe todo esse problema, agora ele não me domina mais. Sim. Então, a partir de agora, eu vou ser mais feliz. Muitas pessoas ficam Presas naquilo, né? Ficam se torturando, tomando um veneno todo dia. Se vitimizando. E culpando né? os outros. E culpando os outros. E esse ciclo não para. Ele vai até um ponto, daqui a pouco ele volta. Por isso que a gente vê assim, muitas pessoas que vivem sempre naquele ciclo de derrota. Uhum. Ela começa algo e não termina. Uhum. Ou ela começa, daqui a pouco volta na estaca zero, né? E você vai conversar com a pessoa sempre, não, porque, nossa, eu sou assim, eu nasci assim, né? Ou é o síndrome da Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Ou então ela fala, não, eu sou assim porque o meu marido fez, eu sou assim porque o meu pai não sei o quê. Eu sou assim porque a minha mãe, eu sou a vítima, né? A sociedade me vitimiza. E nunca é ele. Meus pais me vitimizam, né? Nunca Existem coisas que realmente os pais colocam. Existem, né? Uhum. Sem querer. Sim. Né? Porque cada um dá o que tem. Dentro da psicanálise a gente descobre que os nossos pais deram para nós aquilo que eles tinham. A gente aprende a entender e a perdoar, a esquecer, né? Muita coisa, né? Não esquecer de apaguei da memória. Sim. Mas tipo, não dá o mesmo peso. Porque afinal de contas eles são, lembra da música do Renato Russo? Lá do Como os Nossos Pais, né? Como os Nossos Pais é a Elis Regina. Mas tem uma parte da música do Renato... Pais e Filhos, né? Isso, Pais e Filhos, né? Do Renato Russo. A Elis Regina, ela cantou uma música que falava como os nossos pais. Que você pega e faz uma analogia com a música do Renato Russo, vai entender a mesma coisa. São crianças como você. Né? Eles são tão gente como você, eles são tão falhos como você. Você esperava que ele fosse o super-homem, a Mulher Maravilha, mas na verdade eles foram crianças, eles também sofreram abuso, eles também sofreram violência psíquica, e eles vão passar para você. E você também, se você não ressignificar, você vai repetir os mesmos erros. Né? Lembra que a gente já falou sobre um livro que era sobre repetir os mesmos erros, lembra? A gente falou algumas vezes, né, sobre um livro. E por que repetimos os mesmos erros, o nome do livro. E a gente acaba procriando, a gente acaba refletindo na nossa vida o que a gente se desgastou com os nossos pais, tudo aquilo que a gente criticou nos nossos pais,
se nós não nos conhecermos, se nós não dominarmos o nosso consciente agora, né? O nosso trazer para tona a consciência, aquilo que nos submetia, nós vamos continuar repetindo. E vai nascer outras pessoas, e o teu neto vai ser assim também, e o teu bisneto vai trazer isso aí. Quem que era a origem? A origem era você. Assim como teve alguém que te originou. Então a gente vai olhar para o nosso passado e vai ver que os nossos pais são crianças também, né? Foram crianças também. Então, essa é a descoberta. É o boom da psicanálise, né? E você ir na origem dos sintomas. Você descobrir o começo de tudo. Entendi. Claro que tem coisas que nós nunca vamos lembrar, não iremos lembrar, não é? E a gente falou bastante também, a gente já conversou algumas vezes sobre o inconsciente coletivo, né? Que daí já é do Jung, o discípulo do Freud, que um exemplo assim bem simples chega às 6 horas da tarde, dá uma saudade não sei do que, quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa, mas eu tô na minha casa, né? Aquela nostalgia. Tem muita coisa, né? Que também depois a gente volta lá para os primórdios da Bíblia, né? A do viração pôr do sol dia, lá, né? Da viração do dia, a viração né? do dia, mas tem muito a ver Muito também interessante. com nossos antepassados, com aquilo que nós carregamos na nossa alma. Legal. Inconsciente coletivo. Mexia com óculos assim, quem mexia com óculos assim? O avô lá mexia com óculos assim. Todo mundo mexe assim, não sei o que, você não, você é o diferentão. Alguém chega, não, você mexe no óculos, é igual o teu avô, né? Você nem viu o teu avô estava morto, por exemplo. Interessante, né? Interessante. Nossa, muito legal. Passou pela rua lá em Prudentópolis, hein? Passou por uma estradinha ali na Palmeira, ali você vê aquela casinha, a fumaça saindo, você vê, não, parece que eu já fui ali, já tomei um café, e um bolinho, eu comi um bolinho pingado ali, né? Mas eu nunca fui ali, mas parece que eu passei. Mas é que alguém lá atrás, que interessante, dos teus antepassados, que algumas outras, como que vão dizer assim, uma filosofia, por exemplo, vai dizer assim, não, foi minhas vidas passadas, mas não é a vida passada, são os teus ancestrais. Quantas pessoas passaram, quantas pessoas tiveram que existir para que você estivesse aqui? Entendi. Imagina a confusão, né? A gente vai, como se fosse uma genética. É a genética. Você traz no teu gene. Entendi. E daí, para lidar com tudo isso. Entendi. Até que nós vemos gente boa. Né? Se parar pra analisar. Né? A gente podia ser mais louquinha, né? Parar pra analisar. Não é verdade? Não dá pra reclamar, né? A gente brinca, né? A gente podia ser mais louquinho, né? Mas até que nós demos gente boa. Até que demos jeito. Né? Alô, professora da 7ª série, viu? Até que deu jeito. Até que eu dei jeito. Coitada da professora. Gente. Tá. Doutora, quem pode estar fazendo a psicanálise? Qualquer tipo de pessoa com problema emocional, qualquer tipo de problema, assim? Pessoas com traumas, pessoas com transtornos de ansiedade, de depressão. Ansiedade, depressão. Isso, dependência química. Né? Abuso, como a senhora falou, né? Que são abuso, os traumas. Né? Os abusos estão incluídos nos traumas. Essas doenças... Sim, mas a esquizofrenia, por exemplo, ela não consegue passar pela psicanálise porque tem que acessar o inconsciente. E a pessoa que está muito grave de esquizofrenia não tem condições de responder, não consegue muitas vezes ficar nem quieto, né? Para poder pensar... Né? Ela já não domina mais já tá num grau. Conversa. Entendi. Então, o esquizofrênico não tem como. E o que, assim, quanto tempo, mais ou menos, né, leva o tratamento? No nosso caso, se eu não estou enganado, foi uns 4, 5 meses eu já estava com alta. Eu fiz um pouquinho até mais, né? Porque eu gostava de ver a senhora lá. Eu podia ter dado alta, você não quis. Eu não quis, né? Falei, não, deixa eu vir mais um pouquinho aqui. Até quando eu fui buscar, né? Quando eu fui pesquisar a respeito da psicanálise, eu até vi que era direto ao assunto mesmo. O papo era reto. Isso.
Que eu falava, né? Eu pensei assim, gente, eu tava já nas últimas, né? Eu tava sem salvação. Lembra E daí que você eu vi... chegou e falou? Ah, Você lembra qual foi a Não lembro. primeira abordagem? não lembro. Você falou assim, ó, você é meu último recurso. Você falou, e se você me mandar na psiquiatra, eu vou me matar. Eu acho que era a última cena do Primeira vez. Não lembro. Eu? A primeira vez você chegou assim. Tava já. Né? Tava com as ideias Eu bem olhei erradas. pra você. Como assim? Como assim? Então, se eu mandar você, se eu precisar mandar você na psiquiatra, você vai se matar. Daí eu já brinquei com você, você se descontraiu e foi muito bom. Muito legal. Mas foi bem... Um processo, né? Bem forte a primeira É que, conversa. assim, a pessoa tem que querer também, né? E daí eu não podia mandar para psiquiatra. Vai fazer o quê daí, né? É que sabe o que é, doutora? Eu vou falar pra senhora com sinceridade. É que tem um preconceito com o dependente químico, que eu acho que é Satanás que coloca na nossa cabeça, assim, aquele pensamento... e eu acho que muitos que estão ouvindo a gente aqui vai se identificar. Como você vai tratar uma química com outra química? Sim. Era isso que eu pensava, entende? Só que eu não entendia que, em certos casos, a tua química, você usou tanta química durante tanto tempo que o único caso é quimicamente, né? Assim, eu sou um caso de milagre mesmo, porque a recuperação ali foi sem medicamento, né? Porque eu tinha pavor, eu tinha uma crença na minha cabeça tão grande quanto a isso que eu tinha um preconceito muito grande. Hoje eu tenho uma clareza mais abrangente sobre o assunto, né? Então, até gostaria que a senhora falasse, tem caso que é só com medicamento também, né? Ou o medicamento ele é um aliado, como que é isso no caso? Não, tudo é importante, né? Tudo é importante. Se há necessidade de você mandar o paciente para o neurologista ou para o psiquiatra, você tem que mandar, né? Uhum. E o paciente tem que ir, né? Mas tem casos que tem resistência, que nem no teu caso, você tinha muita resistência. Uhum. Então, foi pela ajuda de Deus mesmo, né? Foi pela ajuda de Deus. Não foi dado nenhuma química, né? Porque psicanalista, psicólogo, não pode receitar nada. Não Mas pode. como eu era terapeuta integrativa, até um dia eu dei um olhinho de hortelã para você. Dei um brief, né? Tenho também. lá, tenho. Tá lá no E banheiro, você brincou comigo. Gostei de ver que eles dão um negócio bom pra gente cheirar. Deu uma aí, ó. Vocês querem cheirar? Vão lá. Óleo essencial de hortelã. Óleo essencial. Gente, óleo essencial de hortelã. Isso mesmo. Vamos explicar. Vamos explicar, né? Foi a única coisa que ele cheirou. Eu falei, não, vamos cheirar mesmo agora. E pensa numa calma que dava aqui. Né? Mais zen, né? Top, né? Falei, gostei dela. É das minhas. Vou vir mais vezes. Por isso que eu já fui fazer terapias integrativas e chegamos assim. Não tem nada pra você beber, nem pra você fumar. Ela me deu alta em 4, eu quis ficar 6. Viciei. Então é isso aí. Vamos falar então agora, né, da área do ministério, né? Porque além de doutora, a senhora é pastora, né? Então, antes da gente entrar mais a fundo na conciliação das duas coisas, eu queria saber da senhora como foi o seu chamado, porque para ser pastora tem que ter chamado. Como foi esse chamado, doutora? Ou pastora, melhor dizendo. Então, quando eu era criança, minha mãe contava sobre a rejeição que eu sofri do meu pai, né? Que meu pai não queria mais um filho, não queria. Piorou se fosse uma filha. E ela não sabia mais, naquele tempo não tinha ultrassom, então não sabia o que ia nascer, né? Mas ele falava, se nascer menina, não é meu. Caramba! E se for menino, é só meu. Algo assim, né? Nossa! E aí ela, no meio daquela tristeza, de toda a dor que ela estava passando, ela ia numa floresta que tinha atrás da nossa casa, que era uma plantação de eucaliptos, e ela fazia sua oração.
Então ela colocava a mão na barriga e me entregava para Jesus. Caramba. Né? E isso eu escutei desde criança, desde muito pequena. Então ela foi falando: você tem um chamado, você vai ser uma missionária. E, não sei, e quando eu aprendi o que era isso, eu falei para minha mãe assim: mãe, eu vou ser pastora. Ela falava: pastora não existe, existe missionária. Eu olhava para a mãe e falava: mas eu quero ser pastora, eu não quero ser missionária, eu quero ser pastora. Claro, tudo é uma bênção, né? Sim. Mas foi uma coisa que eu falei para mim mesmo, que eu seria uma pastora. Sim. Né? Sim. E a partir dali, a minha avó vinha e pedia oração para dor de cabeça. Ela estava com dor de cabeça, eu lá colocava, eu punha a mão sobre ela, criancinha, ver, né? Uma responsabilidade até, né? Mas foi uma coisa de Deus, um propósito de Deus. Orava, com a avó, sarava a dor de cabeça. Daí a outra tia lá estava com dor de estômago, vamos pedir para eles, meu apelido era Preta. Vamos pedir para a Preta, a Pretinha, fazer oração, que a oração dela tem poder. E isso foi entrando no meu coração. Que legal. Então, quando eu tinha 15 anos, eu fiz o primeiro curso por correspondência. Era um curso grátis, que tinha por correspondência, estudo bíblico. Que legal. Né? E isso foi entrando no coração. Dei muitos anos, mais tarde que em Ponta Grossa não tinha seminário, não tinha acesso nenhum. Quando ali por 18 anos, eu mandei uma carta para um seminário que era em Matelândia. Eles me aceitaram, mas a minha mãe falou: você não vai, sai da minha casa só para casar. Né? E eles tinham me aceitado. Não dava, tinha que fazer os estudos e terminar os estudos, tudo dentro do seminário, não tinha condição. Caramba. Aí, anos mais tarde, aqui em Ponta Grossa, surgiu o CETEP, que é o Seminário Teológico Peniel. Que até era um grande seminário. Hoje acho que tem só um polo do CETEP, alguns polos do CETEP aqui. E eu fui fazer o CETEP, né? Mas isso foi muito tempo, né? Sim. Depois fiz o CETEP aqui, e daí em 2010, 2011, 2010 abriu a portaria do MEC na Unicesumar, para que as pessoas que tivessem o seminário, eu fiz o bacharel e o mestrado no seminário. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu já tinha a minha primeira classe de escola bíblica dominical. Eu tinha 18 crianças para cuidar. Uau! Né? Com 17 anos, eu já cuidava de jovens e adolescentes. Daí, com 20 anos, 22 anos, eu já ministrava aulas para adultos, dentro da escola dominical, né? Da Igreja Presbiteriana do Brasil. Legal. E aí, eu comecei na Igreja do Evangelho Quadrangular, que meus pais eram. Aí, com 17 anos, eu fui para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Até então, lá eu fiquei na IPB, sempre ministrando aulas, superintendência da escola dominical. E mais tarde eu fui para outra igreja, né? Para a ICP. E daí dentro da ICP aprendi muita coisa também, tanto quanto as outras igrejas, tudo foi um aprendizado para mim, foi tudo um propósito. Sim. Mas dentro da ICP, então, que eu conheci o Seminário Teológico Peniel, e isso foi em 98. Terminei o bacharel em 2001, terminei o mestrado em 2005, né? E mais tarde daí veio a Unicesumar para Ponta Grossa e eu fiz o reconhecimento do MEC. Então, a teologia que eu fiz é uma teologia universitária dentro da Unicesumar. Essa foi a formação. Mas o período de trabalhar com pessoas, então, foi desde quando eu tinha 12 anos de idade. Uau! Né? É uma história. É uma história. Uma vida. E a Igreja Cristã Raiz de Davi, ela foi fundada em 2003. 2003. A igreja fez 22 anos, a fundação. Então eu falava assim, fundação feminina, eu não sei se tem mais alguma fundação feminina aqui em Ponta Grossa, mas sempre as pastoras são as esposas do pastor, né? Pessoas que vieram depois com o movimento celular de algumas igrejas, tem muitas pastoras, mas eu digo assim, fundação de igreja é bem difícil, você pode ser que tenha agora, né? Porque a gente não tem tanto conhecimento assim de outras pastoras que fundaram o ministério. Mas foi bem difícil, porque é muito mal visto, né? Sim. É muito rejeitado com alguns segmentos, para algumas instituições. Para algumas instituições. Foi Deus que me escolheu, né? Aí não tem, né? Dentro do seminário mesmo, que eu dava aula de teologia, teve alguns reverendos que tentavam confrontar,
dizendo, viu, mas como que está escrito na Bíblia lá que mulher não ensina? Teve algumas vezes que eu falei, então o senhor pode se levantar e se retirar. Na minha aula não precisa o senhor ficar, porque eu vou continuar dando aula aqui. Né? Mas você não é minha pastora. Eu falei, não, nunca vou ser tua pastora, não tem problema. Sim. Eu só vou ser pastor de quem quiser o meu pastoreio. Né? Foi o Senhor que me escolheu, assim como escolheu Débora, que era juíza em Israel. Sim. Assim como o Senhor escolheu Maria Madalena para ser a primeira missionária. E então foi Deus que me escolheu. Deus, né? O Espírito Santo faz uma obra maravilhosa e a gente nem precisa entrar muito dentro do brigar de Bíblia, porque não adianta. Não resolve. Enquanto as mulheres estão caladas, as pessoas estão indo para o inferno. Né? E Jesus falou assim, se estes não clamarem, logo as pedras clamarão. Então, como mulher falando de Jesus, pregando a palavra de Deus, Deus tem se agradado muito mais da nossa vida no ministério feminino, digamos assim, do que as pedras ficarem caladas. Então, não tenho nenhum problema de falarem para mim sobre o ministério feminino. Não é um ministério feminino, porque a nossa igreja tem 2 pastores homens e eu de pastora mulher. Eu fui a responsável por assinar toda essa fundação, mas tenho a Márcia que está aqui junto comigo. Todas as vezes que a gente vai fazer um casamento, sempre meu marido está à frente comigo. Então eu não tenho nenhum problema também de ter pastor homem do meu lado, né? Sendo que Deus também o chamou. O seu esposo é pastor também? É pastor. É pastor também. Foi meu aluno de teologia. E meu filho mais velho é o pastor também foi meu aluno. Uau. O meu marido e os 3 filhos foram alunos meus de teologia. Caramba! Dentro do CETEP. Que legal. São todos formados no bacharel em teologia. A família inteira, né? A família inteira. E as noras também. Uau. As noras também fizeram teologia. O meu filho mais velho, que é o Emanuel, ele fez o CETEP e fez reconhecimento do MEC dentro da FATIM, que era uma faculdade de teologia, que estava inserida dentro do CETEP. Ele foi meu aluno também de reconhecimento do MEC. Legal. Mas digo para você que tudo isso, a gente fala assim, com muita gratidão no coração, sabe? Porque nós temos muita consciência de todo obstáculo que nós passamos na nossa vida. Não foi fácil chegar até aqui. Foi Deus que nos escolheu. É muito difícil se manter em pé como uma igreja. E Deus tem nos sustentado. Amém. Que legal. Falo isso para você com muita gratidão, com muita humildade no meu coração. Porque é um obstáculo muito grande que você passa enquanto você é uma mulher na frente de um trabalho. Depois que eles tiveram o chamado, eles vieram para somar, para me ajudar. O meu marido, ele é uma pessoa que cuida da igreja, zela pela igreja, está em todo o tempo ali junto, amparando e cuidando. Meu filho é braço direito, braço esquerdo. Os outros 2 filhos são presbíteros na igreja. Então, é uma bênção. Muito legal. Muito legal. Que história linda, maravilhosa. Bem, primeiramente, parabéns, né? E é isso aí. A questão do chamado, quando Deus chama, o homem não tem poder, né? Então, são anos, né? Às vezes as pessoas só veem o nosso agora, mas não veem o que a gente já passou, né? Então, que história linda. E eu queria ir para esse lado agora, fazer uma pergunta para ti. Como é, pastora, conciliar com a doutora, tá? Como não misturar as coisas? Como ser ética, né? Porque, assim, quando a gente fez a nossa consulta, eu era cristão e tal, a gente tinha uma certa liberdade, a gente criou uma certa liberdade, né? Mas como a senhora divide as coisas, né? Pastora, doutora, né? Tem como conciliar isso? Ou de uma maneira sutil? Como que a senhora faz? Como que a senhora vê nessa questão aí? Não tenho como tirar o pastora de dentro de mim na hora da psicanálise. Não tem como, né? Mas não tenho esse problema com a psicanálise, assim, porque você veja bem, o Freud, ele era ateu. Aí existe muito preconceito até em cima da minha pessoa, mas como uma pastora foi ser psicanalista? Porque o Freud era ateu. Como que pode?
Uhum. Mas é uma conversa de uma pessoa que não conhece a história. Uhum. Porque Freud, ele era filho de judeu. Judeu tem tudo a ver conosco, Uhum. né? A gente conhece a história dos judeus, procura conhecer, né? Ele era um judeu, a família dele foi massacrada pelos nazistas, né? E ele era uma pessoa, assim, digamos, decepcionada com Deus, né? Decepcionada com Deus, né? Uhum. E eu sempre digo assim, naquele tempo, Freud, ele não tinha um Freud, Uhum. Uhum. né? É Ele verdade. não tinha Freud, porque não tinha não psicanálise tinha, né? para entender os traumas dele. Uhum. Com quem que ele ia conversar? É. Se ele foi o primeiro, Pois se ele é. foi o pai da psicanálise. Uhum. Então ele não tinha Freud para conversar. E também ele não tinha Jesus. É. Porque não, o judeu lá, raiz, Ortodoxo, ele né? não. Jesus é uma pessoa muito boa, mas não é o filho de Deus, né? Uhum. O Messias ainda está por vir, né? Uhum. E nós amamos o judeu. A minha família, a família do meu marido é descendente de judeu. Então Uhum. nós amamos tudo que envolve Israel, o hebreu, o israelita, né? Mas o Freud era descendente dos judeus. Não tinha o Freud para conversar com ele. E ele também não tinha Jesus a quem recorrer, Uhum. né? Só que ele era um neurocirurgião e é o pai da psicanálise. Uhum. E tudo que ele fez e tudo que ele escreveu foi uma bênção e foi muito bom. Uhum. Todos os testes, todos os ensinamentos que ele deixou é uma bênção. É Uhum. muito bom. Então a psicanálise passa a ser uma ferramenta Uhum. maravilhosa para que a gente possa conhecer as pessoas e se Sim. conhecer também. Então, como não misturar, Uhum. né? Eu não posso tirar a minha crença, não posso tirar os meus princípios de dentro de mim, mas Sim. eu estou conversando com pessoas ateias, eu estou conversando com pessoas de religiões afros, eu estou conversando com pessoas de várias crenças, ou Sim. de crença nenhuma. Sim. Mas eu estou ali para ajudar o ser humano. O ser humano. Sim. Não importa Uhum. a sua fé. Uhum. Ele está ali por causa da psicanalista. Sim. Mas já aconteceu, uma certa vez, um menino chegar, eu não digo menino, eu tinha 30 e poucos anos. Ele chegou e falou assim para mim, viu, eu sou pai não sei o quê, sabe? Uhum. Pai de santos não sei o quê. Eu olhei para ele, tudo bem, mas esse é o teu nome? Mas eu já brinquei com ele, né? Uhum. Esse é o teu nome? Não, mas eu falei assim, viu, você sabe que eu sou pastora? Me indicaram. Eu falei, eu percebi. Mas você está aqui para conversar com a pastora, você quer falar com a psicanalista? Aqui é psicanálise. Uhum. Você quer falar sobre religião? Não. Eu falei, então tá tudo certo. Então fique tranquilo. Porque você não vai ficar conversando apenas com a pastora. Você vai falar com a psicanalista. Uhum. Sim. Né? Você veio falar sobre o quê? Uhum. E era sobre o trauma. Eu falei, então tudo bem, nós vamos falar sobre o teu trauma. Uhum. Aí depois, um dia, quando você quiser falar sobre a tua religião, eu tô aqui para te ouvir. Uhum. Então, acabou de mostrar para a pessoa que ela está sendo acolhida, Uhum. está sendo bem tratada e respeitada. Sim. Né? Uhum. Em nenhum momento eu deixei o meu Deus de lado. Em Sim. nenhum momento eu neguei a minha fé. Uhum. Mas eu respeitei a dor. Ah, Talvez sim. o preconceito que a pessoa passa, Uhum. mas dentro da clínica a gente não olha assim. Uhum. Né? Nós estamos olhando o ser humano apenas como um ser humano. Que Independente. o discípulo de Freud, que é o Jung, que é um dos que eu gosto bastante, ele dizia assim que você tem que conhecer todas as técnicas, dominar todas as teorias, Sim. mas quando você falar com um ser humano, seja apenas um ser humano. Uhum. Mais ou menos assim que o Jung falou. Entendi. E é uma coisa muito boa. Que a pessoa está ali, você tem que desconstruir essa ideia, todo o preconceito que nós carregamos também, Uhum. todo o medo que nós temos também, toda a armadura que nós Uhum. trazemos também, porque a gente é um ser humano também, Sim. né? Então, na psicanálise, a gente aprende a amar as pessoas, a ter Uhum. paciência com as pessoas. Então, Sim. a psicanálise dá muita sabedoria para um pastor que quer usar uma ferramenta boa em prol daquilo que é bom. Não Uhum. apenas para dominar Uhum. uma massa, não para hipnotizar. Tem Uhum. gente que acha que a gente hipnotiza as pessoas. Que bom, que pena que não. Seria Se mais desse fácil, né? hipnotizar, a gente hipnotizava todo mundo, assim, que tá fazendo uma coisa errada, a gente Já pá! Pronto. desfazia, né? A gente descoisava a pessoa. Já fazia rápido. Né?
Mas não é verdade. Não é assim, né? Não. E a hipnose é uma outra coisa. É uma ferramenta que pode ser usada, mas o Freud, ele até desistiu ele usou por um tempo, depois ele parou. Então, dentro do pastoreio, no meu caso, é uma coisa muito boa, porque eu aprendi a ter mais paciência comigo e mais paciência com as pessoas. Sim. Não ser tão exigente comigo mesmo e passar a não exigir tanto dos outros também. Sim. Maravilha. Senhoras e senhores, tivemos a honra, a alegria e o prazer de receber a doutora Rosicléia Sansana com vocês, né? Independente da sua religião, independente do seu trauma emocional, né? O contato da doutora vai estar aqui embaixo do vídeo. Eu falo para vocês como um paciente e agora como um amigo, busquem ajuda, né? A gente tem esse preconceito, né? Esse bloqueio de buscar ajuda. E teve uma vez que eu falei assim, eu sempre usava aquela desculpinha, né? Aquela muleta para mim, eu falava assim, eu consigo sozinho. Era a minha muletinha, né? Só que teve um dia que eu acordei pra vida e falei assim, puxa, mas eu já tô há 12 anos usando essa muleta, né? E eu não consigo mais sozinho, não. Foi quando eu busquei ajuda. Então, às vezes, você que está nos ouvindo, né? Busque ajuda. O contato vai estar aqui embaixo, né? Da clínica. Vocês vão passar da clínica? Da clínica? Maravilha. Então, doutora, primeiramente foi um prazer, né? E eu te peço um recado final para quem está nos assistindo, tá? Do que estiver no seu coração. Agora faz a fala, como é? A fala final. A fala final, não, aquela que a gente começou lá. A fala que você utilizou comigo no nosso tratamento? Associação livre com os nossos ouvintes. A câmera e o microfone são seus, a câmera é essa aqui. Tenha liberdade. Todo mundo tem direito a fazer uma terapia. Eu acho que todo mundo devia passar pelo consultório de psicanálise ou psicologia. Todo mundo tem direito de se conhecer, de conhecer a sua vida, conhecer a sua história, de colocar para fora os seus traumas, de poder desabafar. Então, não é feio, não é uma fraqueza, muito pelo contrário, são pessoas sábias, são pessoas inteligentes, são pessoas que estão cansadas de andar em círculos, são pessoas que precisam e que desejam fluir, ter sucesso na vida. Então, todas as vezes que nós nos dispomos a nos conhecer e acessar as ferramentas necessárias para a nossa evolução mental, nossa evolução espiritual também, então nós devemos buscar ajuda sim, seja da terapia ou seja dentro da igreja, dentro de uma religião. Então, que Deus abençoe a todos. Eu desejo que todos sejam felizes e que todos tenham sucesso. Cada dia melhor, cada dia mais feliz. Esse é o recado. Fica com Deus, Deus te abençoe e agradeço ao Queco por esse convite maravilhoso. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, excelente e eu tenho muito orgulho da tua vida. Me emociona, doutor, ver a pessoa que você está se tornando. Obrigado, doutor. Uma pessoa batalhadora, uma pessoa de sucesso e aí esse é o resultado, assim, é o fruto, como diz a palavra de Deus, é o fruto do penoso trabalho de Jesus, né? E é o fruto do penoso trabalho também que Sigmund Freud desenvolveu, não só ele, mas os outros psicanalistas, mas ele, como que para mim foi o começo, e na história foi o começo de tudo. Então o prazer foi meu, o privilégio foi meu, de estar nesse ambiente tão bonito, e nesse lugar tão gostoso, onde nós sentimos muita positividade e muito da presença de Deus. Ai, que delícia. Ó, até me arrepiei. Obrigado, doutora. Que Deus abençoe muito a tua vida. E tenho certeza que você faz parte disso, né? Você faz parte de tudo isso. Se não fosse pela ajuda da senhora, se não fosse Deus ter colocado a senhora na minha vida, eu não sei do que seria eu hoje. Então, sinta-se parte disso. Senhoras e senhores, terminamos nosso podcast. E já vamos chorar. Curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Gostaram desse vídeo? Se inscreva no nosso canal. O contato da doutora vai estar aqui embaixo e também da
clínica. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Amém. Um forte abraço no coração, beijão no coração de vocês. Até o próximo. Deus abençoe. Falou e valeu. Amém. Muito bom, obrigado. Muito jóia. Muito legal. Deus abençoe. Foi maravilhoso.